Salve, salve torcida vascaína, um grande abraço para todos vocês, uma ótima sexta-feira para todos. Bruno aqui do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo dedicado aqui e sobre um tema que saiu aí, que deixa os torcedores, alguns deles, muito preocupados. O Vasco deve uma dívida milionária para a prefeitura. E o que vai acontecer em relação a isso? IPTU, no caso de quem? São Januário, Calabouço, qualquer outro patrimônio do Vasco? Vocês sabem muito bem que quando se deve alguma coisa à prefeitura, principalmente se você dever o IPTU da sua casa, você pode perder o seu patrimônio a leilão. Vamos dar detalhes sobre isso. E vamos falar também sobre a preparação aí do jogo do Vasco, que vai enfrentar o Botafogo amanhã em Brasília. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a sua participação para você deixar aqui bastante o seu comentário sobre o que a gente vai comentar e vai opinar aqui dentro desse vídeo. Deixa aquele joinha que é importante, faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais e mais pessoas. E também se inscreve no nosso canal se você é novo aqui. Aqui é apenas um canal de torcedor para dar a sua opinião e uma visão diferente do que a maioria faz. Vamos lá. O Vasco vai enfrentar amanhã o Botafogo, todo mundo sabe, em Brasília, no Mané Garrincha. E aparentemente o Vasco fez essa preparação aí durante essa parada do Mundial e só contratou o Thiago Mendes, que não estará em campo. Então praticamente será o mesmo time que venceu o São Paulo no Morumbi por 3-1. A grande questão era se realmente Felipe Coutinho iria conseguir ir a jogo, mas parece que a situação contratual dele foi resolvida. Ao mesmo tempo também existia uma situação aí de um julgamento daquela expulsão contra o Fortaleza, mas isso acabou não acontecendo. Enfim, o Coutinho deve ir para jogo só se acontecer alguma coisa de extraordinário entre hoje e amanhã. Entretanto, vai ser praticamente o mesmo time, com Léo Jardim, que renovou o seu contrato e é uma grande polêmica, mas a gente vai deixar isso para live às 6 horas da noite. Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, que para mim já deveria ter sido barrado há muito tempo. Você tem o Hugo Moura, Titi na volância, você tem o Coutinho, Ryan na ponta direita, Nuno Moreira na ponta esquerda e Verratti centralizado. Esse é o time do Vasco que pode ir a campo nesse clássico contra o Botafogo. De comparativo, o Botafogo tem vários desfalques. Jair saiu, Igor Jesus saiu, não tem um treinador, que é o filho do Ancelotti ainda não foi aparentemente registrado. Tem também uma dúvida também sobre a questão da preparação física de alguns jogadores que podem ser preservados. Então tem tudo para o Vasco vencer esse clássico amanhã no Mané Garrincha, quebrar essa maldição de não conseguir vencer em Brasília, mas depende muito da questão aí simplesmente do próprio Vasco. Então vamos realmente saber o porquê temos essa condição aí e se realmente isso vai ser levado a campo. Vamos lá, vamos falar também agora sobre a questão aí dessa dívida que caiu no colo aí da diretoria em relação a IPTU. O Vasco deve mais de 2 milhões de reais em relação a IPTU, tá? Dizem que é pelos próximos 20 anos, pelos últimos 20 anos. Eu desconfio e desacredito que seja esse período. Por quê? Porque se realmente fosse esse período todo, a prefeitura já teria notificado o Vasco em relação a isso. Deve pelo menos 2 ou 3 parcelas do IPTU da sua residência, se a prefeitura não vai te procurar para você poder regularizar a situação. Então, essa questão de 20 anos, desculpa, eu não acredito. Acho que pode ter sido aí dos últimos 2 ou 3 anos, até pela questão aí do valor. É um problema muito sério e o que a gente mais percebe hoje dentro do Vasco é que se falam-se em questão de austeridade, mas se paga R$1 milhão para um goleiro, se paga R$900 mil para um volante ficar no banco de reservas, se paga 450 mil num zagueiro que veio no Atlético Mineiro,
que tá bichado. Se paga quase 400 mil reais num atacante que só porque fez live e tem números piores do que o Serginho, jogador que o Vasco estava querendo se livrar. Então é muita hipocrisia dessa própria diretoria em querer ficar cuspindo que quer fazer austeridade no time de futebol, só que gasta cifras altas em relação a jogadores que é nota 5, 6, no máximo 7. Você vê, por exemplo, o Verratti aí ganhando aproximadamente quase 900 mil reais e é um jogador aí que está quase em fim de carreira. Acho que nenhum clube pagaria isso. A gente coloca o Léo Jardim, por exemplo, ele é bom goleiro, mas vale isso tudo? Vale R$1 milhão, sabendo que o Rossi ganha metade do que ele vai ganhar no Vasco? E essa situação aí, se aparecer uma proposta de 10 milhões de euros em relação ao Léo Jardim, então aparentemente a renovação vai ser boa para o Vasco ou vai ser boa para o empresário? Porque para mim, infelizmente, eu acho que é boa para o empresário, porque a partir do momento que aparecer realmente uma proposta de 10 milhões de euros, será que o Vasco tem essa fatia toda? Ou será que vai ser meio a meio? Será que vai ser dividido? Então tem certas coisas que aparecem dentro do Vasco que são inexplicáveis. Como a mesma coisa que apareceu agora de manhã, o nosso senhor Pedro Paulo bloqueando vários perfis de páginas, perfis de conta, de pessoas que utilizam esses perfis para fazer notícias, para trazer essa informação para o próprio torcedor, que não tem boa parte dela porque não é alimentada através da mídia tradicional, como Sport TV e ESPN, entre outras condições. Então fica bem nítido que o Vasco ele é gerido de muita forma amadora, e isso acaba barreirando muitas das vezes na instituição, no próprio patrimônio e às vezes até mesmo dentro de campo. Quando o torcedor comum se depara com um time que não tem um elenco e às vezes coloca que tem realmente um time que possa brigar por alguma coisa ou que apenas dispute, porque hoje a realidade ela é bem nua e crua. O Vasco não disputa títulos, o Vasco só apenas participa de determinados campeonatos, e esse é o grande problema hoje da administração do Vasco. Não valeria a pena você contratar um Richarlison, por exemplo, por mais que o Richarlison se pagaria pelo engajamento que a torcida tem em relação a bancar patrocínios, bancar aumento de sócio-torcedor, aumentar a venda de camisas, mas não, preferem contratar um Lloyd, preferem contratar um Garré, preferem contratar um Jean Davi, que hoje está aí, ó. Ninguém quer e está difícil se livrar desse jogador. Então, torcida vascaína, temos que cobrar, temos que fazer o nosso papel de torcedor. Se tiver que elogiar, mas se tiver que criticar, tem que ser criticado, até pelo simples motivo, porque se nós queremos que o clube alavanque, queremos que o clube vença, que dispute títulos novamente, parte da torcida em querer fazer o seu papel de cobrança em prol da instituição, em prol de um clube melhor. Esse é o nosso vídeo, gostaria de você deixasse seu comentário aqui, a sua opinião, pode ser diferente da minha, não importa, mas deixa aqui a sua opinião, compartilhe esse vídeo para muitas e muitas pessoas, muitos vascaínos, e além disso se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. Às 6 horas da noite teremos live aqui, resenha, para a gente estar trocando uma ideia, e conto com a presença de todos vocês.